Pessoas no chat, por favor, falem, que a gente vai trocando aqui. Sempre foi muito importante para a Tera que, além de todo o conteúdo sólido, profundo, real, ou seja, trazendo do mercado para cá, a parte do projeto, a parte da aplicação prática, ela foi sempre muito importante para a gente, porque Cássio, eu já estou há 20 anos no mercado, que nem tem 20 anos de produto, mas tudo bem. Eu já estou há 15 anos no mercado, estou há 10. Eu não preciso disso. Lembrem-se que esse espaço que a gente está tendo aqui é muito melhor do o espaço que vocês têm na realidade. Porque a realidade tem todos os problemas que a gente vai enfrentar de priorização, de desenvolvimento, de não deu, de top-down, de N coisas. Então, encarem, e a gente sempre reforça que a gente precisa encarar esse espaço do projeto como um espaço para a gente conseguir realmente, de forma mais pura possível, pegar a teoria. Assim, gente, agora eu vou para a prática. Eu vou entrevistar a gente. Quem entrevistou algum cliente nos últimos 7 dias? Nos últimos 30 dias? Nos últimos... Entende aonde eu quero chegar? A gente sempre primou para entregar para vocês esse espaço onde a gente pudesse sair um pouquinho das paredes e ir para o projeto e ir para a aplicação. E foi extremamente desafiador fazer isso para o MBA. Porque se a gente já lá atrás tinha um curso denso de 3 meses, que seja, ou aquele intensivo de uma semana do batidão, aqui a gente foi mais profundo. Aqui a gente foi não somente aplicar os conceitos, mas aplicar os conceitos que toda a jornada vocês vão aplicar, e não mais, talvez, com uma posição mais iniciante, mas agora uma posição mais madura dentro da cadeira de produto. Então, sim, Nery, essa galera... Quem já deu aula para vocês? Nery? Ótimo. Tem uma galera incrível vindo por aí e eu os respeito muito. Mas se vocês não aplicarem o que essas pessoas compartilharem com vocês, parabéns, vocês vão ganhar. E aí eu vou puxar a sardinha mesmo, gente. Tudo bem. Vocês vão ganhar 50% do conteúdo real do curso. Porque é quando a gente pega o conhecimento e realmente aplica de alguma forma que a gente consegue realmente aprender. E por isso que a gente está aqui hoje, e por isso que essa aula, inclusive, ela é ao vivo. Como um presente para mim, que é incrível estar ao vivo, incrível dar aula ao vivo, e um presente para vocês, para que a gente possa trocar, para que vocês possam tirar dúvida, para que a gente possa pensar junto, para que a gente possa exercitar coisas. Então não é à toa dessa ser uma das poucas aulas ao vivo, porque a partir daqui, se ainda não criamos a consciência, o fogo no âmago do projeto, convido muito que vocês comecem a olhar para isso. Feito essa introdução sobre a importância do nosso projeto, da aplicação dos nossos conhecimentos, prazer. Meu nome é Cássio Escosa Fávio, estou há aproximadamente 15 anos na área de produto. Na Localweb, que eu tive o prazer de trabalhar na Localweb, foi uma das primeiras empresas aqui no Brasil a adotar marketing de produto, a estruturar squads, e eu comecei pela porta do marketing, inclusive. Alguém aqui começou pela porta do marketing nesse mundo de produto ou está no marketing atualmente? Quem não é de produtos e é de dados, por exemplo? Ótimo. Designers? Você de casa, interaja nos chats, que a gente vai ler aqui também. Temos um microfone, temos coisinhas aqui. Combinado. Então, gente, nesses últimos anos, passei por empresas como Localweb, Creditas, iFood, Ambev na parte do Zé Delivery. Então, não tenho mais cupom. e não tenho mais cupom também do Zé Delivery. Mas, durante esses anos, eu pude acumular e entender, desde cadeira de principal, a cadeira de coordenador, como que a gente conseguia realmente pegar a teoria, pegar o que Kagan, essa galera, Teresa Torres, a Melissa Perry fala, e como que a gente consegue
colocar efetivamente na rua. Hoje eu estou aqui falando, mas há 7 anos eu estou nesta comunidade que agora a gente faz parte, ou pessoas que já faziam parte. Então, eu fico muito orgulhoso de estar nesse espaço do MBA e até ter chego no momento de maturidade de 8 anos, nessa troca mais profunda que é essa nossa proposta. Então, parabéns, sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Vocês já fazem parte da Terra e vocês nunca mais sairão. Então, consumam cada pessoa que passar por aqui, consumam a comunidade, consumam as aulas, consumam. Eu sei que o conteúdo é gigantesco, tem muita coisa para assistir, mas aproveitem muito essa jornada que vocês vão ter de aprendizado. E qualquer dúvida também, nós estamos aqui. Boa, e como não poderia ser diferente, como o dia está, inclusive, aqui em São Paulo, o quê? 12 graus, 14 graus, mais ou menos, vamos dar uma aquecida nos nossos corações e vamos para a prática. No nosso remoto, nós temos quantas pessoas agora? 27. Teremos 3 grupos. E aqui, gente, não precisa ser o grupo do projeto agora. Podem fazer grupinhos próximos assim. E eu faço um desafio para vocês. Eu peço para vocês que vocês tenham uma missão. É a busca do café perfeito. Em 7 minutos vocês vão conversar, vocês vão entender. E eu quero que vocês montem um plano tático, passo a passo, como fazer o melhor café. Tá bom? O melhor café, plano tático. Então, grupos não necessariamente do nosso projeto, os grupos do remoto, e vocês vão ter 7 minutos para construir isso, então tomem muito cuidado com o tempo. E o tempo vai ser um desafio sempre para vocês, não só hoje, como até a apresentação lá do projeto final, com tempos estabelecidos. Então, vocês vão ter 7 minutos para falar como fazer o café perfeito. Desculpa, como você chama? Perdão? Ana. Ana. O que é algo perfeito para você? Bom, inesquecível, gostoso. Bom, inesquecível, gostoso. Ótimo. O bom, inesquecível, gostoso para você talvez seja diferente do bom, inesquecível e gostoso para você. Então não se enganem quanto à complexidade dessa troca. Combinado? Em 7 minutinhos. Antes, Bruno, volta. Todas as dúvidas eu tô aqui para tirar antes da gente começar, por favor. Vamos apresentar isso de alguma forma? Bom, vocês vão falar comigo depois. Pode escolher uma pessoa, uma pessoa intelectora de cada um dos grupos, por exemplo, e a gente vai trocar. Olha, a gente fez assim, assim, assado. A gente utilizou, e a gente vai fazer uma conversa sobre como fazer o café perfeito, para quem é perfeito, porque é perfeito. Nesses caminhos. Belezinha? Mais alguma dúvida, chat? Mais alguma dúvida aqui? Em busca do café perfeito, em 7 minutos a gente volta. É só apertar. Descreva um homem ou uma mulher tomando esse café. Qual é a roupa que essa pessoa vai estar usando? A Ju tá de câmera aberta? A Ju Faria Limer? Deixa eu ver. Faria Limer. É que ela é o padrão de quem toma o café. Muito bom. Então, eu, escutando isso,
Eu imagino, então, uma pessoa mais requintada, que busca naquele café uma qualidade superior, uma pessoa que tiver indo, que o café do trabalho vai achar horrível, aquele garrafão. Então, a gente está falando de um público mais requintado, que espera mais de um café. Combinado. Muito obrigado, time. Mais alguém? Posso falar pelo grupo 1? Boa. E fala seu nome, Thiago, por favor. E já como feedback para a próxima, eu entro, daí todo mundo consegue ver. Obrigado pelo alerta, gente. Oi, Thiago. Oi, tudo bom? A gente já foi para um caminho diferente. A gente optou por personalizar a experiência, aonde o usuário vai responder 5 perguntas bem rápidas. Qual é o tipo de grão? Qual é a intensidade? Qual é o tipo, se seria aromatizado, arábico ou o normal? Se seria cafeinado ou descafeinado? E a intensidade, num sentido de ele ser o mais personalizado e adequado para a pessoa que está comprando. Então, o slogan seria o café perfeito para você. A gente, no final, estaria colhendo feedback no sentido de você achou que a intensidade estava adequada, fraco, forte, para que numa próxima vez que esse usuário fosse consumir o café, a gente pudesse fazer pequenos ajustes até ele ficar perfeito para esse usuário. A gente gostou tanto dessa ideia que até o grupo 2 está pensando em trocar o projeto do MBA do nosso produto para esse do café. Maravilhoso. E eu entendo que seria um café as a service, por exemplo. Então, tem uma interface visual, digital, que você solicita, você escolhe, e daí você chega em casa. É algo assim? É algo assim. Pode ser no aplicativo, pode ser na loja que está vendendo café. Bastante prático, poucas perguntas, só rápidos, rápidos apertos e o café sai pronto rapidinho. Perfeito. E daí, quando essa pessoa, essa persona, esse público vocês imaginam que essa pessoa busca o que ao tomar esse café? O café que é perfeito para ela mesma, não um café padrão, né? Um café altamente personalizado do jeito que ela gosta. Perfeito. Então aqui, gente, entre um grupo e outro, então a gente pode falar que além de ser também um café high class, um top class, um master bravas, também precisa não só ter uma alta expectativa para com o café, mas precisa ter ser minimamente um nativo digital, precisa ter um conhecimento mínimo que seja de uma interação, de uma tela, de escolha, porque... Perdão? E do café, se você não vai saber escolher. O que é arábico, então já é uma pessoa que eu quero escolher se é arábico, se é... Nananana. Perfeito. Então quer dizer que a gente fala de um público mais digital first, digamos assim. Combinado. Éramos 3 grupos, então falta um. Algum comentário do nosso próximo grupo? Como preparar o café perfeito? E se estiverem falando, estão no mudo. Ou não. Tudo bem. Não, eles estão falando que é do projeto. Mentira. É por isso que não vai jogar o segredo aqui. Perfeito. Entendido, então. E então a gente agora continua para cá também. Nós temos 3 grupos e eu quero começar por aqui. Como fazer o café perfeito, o que precisa ser feito e tudo mais. Vocês mandam. Não fala, aí. Então, a gente gastou bastante do nosso tempo no planejamento, né? Em discussão sobre o que era o café perfeito. E eu sou Richelle, tá, gente, de casa. Obrigado. E aí a gente ficou muito nessa discussão do que era o café perfeito, né? Se a gente ia levar para o processo do café, se a gente ia levar para o ambiente que a gente ia proporcionar junto com esse café, se o café era meramente a bebida ou era um contexto maior. E no final, o primeiro ponto que a gente colocou foi: a gente tem que entender as necessidades do nosso cliente. E aí começamos daí, né? E aí depois acabou o tempo.
Mas, Quem seria o cliente de vocês, por exemplo? então, esse que é o ponto. Mas, como a gente tinha que montar um plano, aí eu me coloquei no papel de cliente. O que para mim, eu como cliente, eu desejo de um produto que seja perfeito. E para mim, eu queria uma experiência personalizada, eu queria uma experiência que tivesse com um ambiente também. Então, teria toda uma preparação do ambiente, ter música, ter as companhias, ter um lugar confortável. O meu café ele teria uma moagem feita na hora, um café de excelente qualidade. Precisa ter notas de carvalho? Ai, notas de carvalho e com aroma trufado, chocolate trufado, que eu Ou gosto. seja, o café, não necessariamente, você não vai saber se o café é arábico, é bourbon, se é um café. Pode ser, talvez, o café do ponto, que a pessoa vai e constrói em volta esse sentimento. Então, eu faço a mesma pergunta. Você acha que a pessoa que vai escolher esse café, ela busca o quê? Ela busca um momento satisfatório, um momento mágico, único, bom, gostoso e inesquecível. Essa tríade, muito obrigado, Tim. Essa tríade vai ficar para... Guarda isso, gente. Pro final, precisa ter um slide escrito bom, né? Inesquecível. Gente, é aqui mesmo, né? É aqui, tudo certo. Pedrão, por favor. Eu que sempre fui chamado de Cassinho, eu gosto quando tem ão. Né? Bom, nosso grupo foi bastante pro lado acho que do pessoal que gosta do café, da melhor experiência possível, o mais rápido possível. Né? Então a gente já começou com praticidade e principalmente na hora de começar o negócio, que é parceria. Então, por que não já fechar uma parceria com a Nespresso? Né? Oferecer ali um serviço onde a fornecedora vai ser a Nespresso, mas onde o cliente ele vai entrar num espaço digital, ele vai poder ter uma escolha ali toda customizada para a plataforma ajudar ele a detectar os melhores cafés, ele fazer um Cafézes. Fazer um bundle ali de café. A própria plataforma já vai indicar qual é a melhor maquininha para ele adquirir da Nespresso, junto com aquele bundle que vai fazer o melhor café para ele. O Éder prometeu entrega até 5 dias, tá? Então, em 5 dias, tudo isso vai estar na sua casa. Ele consegue 4. Ele consegue Se ele 4. falou 5, ele Exato. consegue 3 dá. E a gente ainda vai fazer algumas campanhas de tipo, se a pessoa fizer um videozinho de unboxing, vai ter desconto no próximo serviço. A gente vai passar todo um tutorialzinho de abra sua máquina, esquente ela até a temperatura tal, sei lá o quê. Tudo para no final ela conseguir desfrutar do melhor café possível para ela. Chefe, você vai ficar feliz agora. A Nespresso combinou com a gente, entendeu? Que nós seremos exclusivos fornecedores dessa parceria e a gente tem um rebate de 10% de tudo que a gente vender. Qual é o... Cafézes, né? Cafézes 10. Cas, pô. Qual Cas, é a gente vai roubar a ideia. O nome da marca é Cas Coffee as a Service. Mas não é esse nome, inclusive. E o filtro? Sem usar papel. Vamos ver. Gente, eu pergunto de novo. O café de verdade importa, então, nesse caso de vocês? Por que vocês falaram rapidez? O que vocês imaginam com essa rapidez? Rapidez de agilidade em... Qual é o seu background, lindo? Ser chato. Não. Mais designer. Profissionalmente designer. Ele é nosso designer. Maravilhoso. Tirando aqui as brincadeiras, o que seria esse ágil? Ágil para tomar, ágil para fazer, ágil para quê? Ágil para fazer. Ágil para fazer. Para fazer. Ótimo, porque você vai ter uma cápsula, você faz, então, quem seria esse público ideal? Quem vocês fecham o olho, imaginam que vocês vão fazer uma propaganda agora? Uma peça de marketing. Quem é essa persona que a gente vai conversar? Quer que eu responda? É exatamente a pessoa que gostaria de ter todo o tempo para fazer o café, para tomar o melhor café possível, mas muitas vezes não se encontra nessa situação do dia a dia, onde ele teria todo esse tempo
para ter um café sensacional. Então, a agilidade vai fornecer o tempo para ele tomar esse café sensacional. O que que essa pessoa busca com esse café? Uma sensação de completude. Será? Ele quer rápido. Ele quer rápido. Ele quer rápido. Ele quer estar satisfeito. Com unir qualidade e agilidade. Isso. Perfeito. Ele quer um Menor produto esforço bom, mas possível. que seja fácil no dia a dia corrido. Exato. E tal qual um mapeamento de processo, um mapeamento de jornada, o job to be done daquele cliente, é tomar e partir para a Faria Limer. Possivelmente mais uma Faria Limer aqui. Possivelmente. Beleza. Mais um ponto, time. E, por fim, mas não, não por último, não menos importante, muito obrigado. Quem tá para compartilhar? Ah, nossa diplomata. Diplomata. Achei ótimo. A gente é bom de documentação. É isso. Vamos lá. Bom, pessoal de casa, sou a Ana. Oi, Oi, Ana. Desculpa, muito bem. Eu amo álcool artesanal. Muito bom. Bom, o nosso aqui foi muito o simples bem feito. Que não é tão simples assim, mas vamos lá. A gente começa selecionando realmente o melhor grão, o do passarinho. Lembra aquele, gente, que faz O cocô do e passarinho. pega o grão? Jacu? Cafézes do Nome Jacu. Cafézes do Jacu. Cafézes de Jacu. É ótimo. Exato. Existe todo um processo de aquecer a água até 90 graus Celsius, porque ela não pode entrar Que em filtro ponto de você tirou? ebulição. Pano. Dá Nespresso. Todo o processo de moagem do grão na sequência. O coador ele precisa ser preparado com a proporção ótima de café e água. Então, estamos falando de 10% do peso do grão para a água. Precisa escaldar a xícara, que é uma Escaldar. xícara de porcelana. Escaldar. Casa, quem começa usando a palavra escaldar já é um público... Sommelier. Notas... Xícara é uma xícara de porcelana. Tá? Que você raspa embaixo. A experiência é coar na frente do cliente, então para ele Uhum. ter realmente a experiência, e vamos servir num pires com petit four, porque tem toda a experiência do café completa. Tá? Gotas de chocolate? Não, qual que era o petit four? Tinha uma... Tem Tem um um cardápio menu de de petit four. E eu continuo, então, o mesmo questionamento. A pessoa que paga por esse café, o que que ela quer? Eu senti que veio do... Desculpa, o pessoal de casa, ela falou paz na hora, assim. Ela não pensou, tipo... Não, mas me pegou muito as pessoas terem pensado num café de cápsula. Porque o café perfeito na lógica, assim, na minha cabeça, sempre foi tipo, vou sentar em um lugar, num dia, tipo, hoje eu tive um dia de trabalho difícil, ou eu tô aproveitando meu dia, vou sentar, vou tomar um café, assim, quietinho, na minha, com um chocolatinho e tal, não sei o quê. E aí, o esquema de pensar que o café perfeito era um negócio de cápsula, nunca nem ia ter passado pela minha cabeça, assim. É muito geração... Né? É isso. Ao invés de pensar em paz, a gente pensou realmente É isso. Perdão. É isso, o que é o perfeito, né? Aí, Aqui na frente. O perfeito vai ser eu lá tomando. gente, muito obrigado pela participação de todo mundo. Mas volta comigo. Mas vamos ser sinceros aqui. Como preparar um café? Em uma chaleira, coloque água e açúcar. Em um suporte para filtro, coloque o filtro de papel, não pode, então a gente coloca de pano. E quando ferver a água, a doce despeje sobre o pó que passará pelo filtro, caindo diretamente na garrafa ou bule e sirva. Modo de preparo do receitasgostosas.com.br
vocês perceberam quantas camadas de hipóteses a gente colocou? Quantas camadas de segmentação a gente colocou? E provocações aqui. Quantos por cento do Brasil tomaria os nossos cafés? Depois das estatísticas, E então quer dizer que eu posso olhar o café e o meu café perfeito pode ser um rápido para eu acordar. Quem só acorda tomando café? O dia começa só depois de um café. Então, talvez o que você busque no café não seja o momento, seja o tapa na cara que a cafeína te dá para dar uma acordada, dar uma chacoalhada assim, opa, agora posso começar o dia. Então, talvez esse café ele concorre com o quê? Com outras coisas que também tornem o dia daquela pessoa mais. Se a gente falar de um café, não na manhã, café da tarde, talvez a gente pode falar que o Red Bull faz a competição com esse café. Então, a gente está aqui para muito provocar vocês, e vocês vão sempre lembrar desse exemplo, o quão simples é fazer um café. E o quão complexo pode ser fazer um café, dependendo para quem, dependendo do quem, do quando, do como, da região do país. A gente poderia falar que o melhor café é aquele que eu posso pagar. Pesado. Nossa, não, o clima deu até um... Stone, por exemplo, onde eu trabalho, a gente está falando de um público C e D, eu estou falando de um micro empresário que não tem renda, que não tem que não tem crédito no mercado, e daí ele precisa, por exemplo, buscar um cartão de crédito que tenha R$2.000 de limite para fazer compra do morango, fazer a torta, vender a torta e no mês seguinte vender para quando cair a fatura do cartão, ela já tenha vendido. Então, não é óbvio o que a gente está fazendo aqui. E esse é o nosso objetivo. A gente entender que é muito longe do óbvio do que a gente está falando enquanto produto, enquanto design, enquanto dados, porque dependendo do caminho que a gente for escolher, dependendo das bases que a gente definir, a gente vai para um caminho completamente diferente. E estejam abertos para esses caminhos diferentes, quanto a público, quanto a preço, quanto a tudo. Então, hoje, o nosso objetivo é que vocês aprendam e utilizem esses conhecimentos do começo ao fim, para a gente aprimorar o nosso pensamento de produto, o product sense, que a pessoa tanto fala. Porque aqui vocês vão sempre relembrar que a gente vai ter aquela visão à la Matrix, que você olha através das coisas, assim, tá, eu estou comprando... Quem faz compra pelo aplicativo? Mercado, por exemplo. Você vai olhar assim, tá, como que essa informação é me mostrada? A letra é grande, a letra é pequena, minha avó poderia, meu avô poderia comprar? É acessível, não é acessível? Então a gente começa a estimular que esse nosso pensamento ele seja estruturado, para que a gente possa, através da prática, aprender e voltar a praticar. Aprender e voltar a praticar. Aprender e voltar a praticar em problemas reais e problemas complexos. Cássio, mas é só um café. Longe de ser só um café. Tão longe da solução que vocês vão propor. Entendam a complexidade e tomem cuidado também, porque vocês vão ter tempo. Vocês vão ter a falsa ilusão do tempo. Cássio, eu tenho 9 meses, tenho 8 meses para fazer o projeto. Você vai ter tanto conteúdo para consumir, você vai ter tanta coisa para fazer. E se você não se planejar direitinho, você vai chegar no meio do rolê e vai assim, socorro, eu preciso correr, e não vai aproveitar o projeto direito. Menos sobre destino e mais sobre jornada. Entender
Qual é o racional das nossas decisões? É fácil a gente pensar, eu quero um café assim. Por que você falou que você quer um café assim? O que por trás desse café? Quais são as perguntas que a gente precisa fazer através de um pensamento de produto para que eu consiga pegar tudo que eu aprendi e eu dissecar com esse olhar mais analítico para com o nosso produto e entender o porquê, confiar no nosso processo, entender que a gente vai começar pela dor, entender quais são as alavancas, qual a viabilidade daquele café, a viabilidade de entregar em 4, 5 dias, quanto de inovação, quanto de impacto a gente precisa, entendendo o porquê a gente tomou a nossa decisão e a gente precisa confiar no nosso processo. E falando sobre o processo, a nossa proposta, como havia comentado, é normalizar que não é óbvio. Não é óbvio fazer produtos que realmente engajem, que realmente façam sentido para... Opa, estou saindo da câmera. Façam sentido para a empresa, que gerem um valor econômico real e sustentável e que também gere um desejo, uma necessidade que faça sentido para aquele nosso cliente querer aquilo. Com a junção disso, nasce o produto digital, nasce a nossa definição de produto, que gera valor para a empresa e gera valor real para o usuário. Cássio, mas tem produto que não gera valor real para o usuário. Talvez os oligopólios da vida, os monopólios da vida. A pessoa não tem escolha, então é aquele café mesmo, é aquele combustível mesmo. Mas a partir do momento que a gente tem escolha, isso começa a ficar mais interessante. Quebrem a inércia, quebrem a nossa rotina. Eu gosto muito dessa verdade, assim, dessa frase, a lá SpaceX, que é: a verdade não está no escritório, a verdade está lá fora. Então, aproveitem este momento de jornada de projeto e vão entrevistar alguém in loco. Quando eu estava no iFood, a primeira coisa que eu quis fazer é acompanhar um dia de uma cozinha, de uma operação, de um microempresário, de um pequeno empresário. E aí eu pensei, enquanto eu estou falando que eu preciso explicar, ative a promoção novos no restaurante, faça isso. Quando eu olhei aquilo, o cara estava lá, cuidando para ver se a cozinha estava fazendo o que precisava fazer. A pessoa estava correndo para ver se as mesas estavam arrumadas. Qual é a realidade daquele nosso cliente? Será que essa pessoa vai conseguir parar e falar assim, vou escolher a promoção que vou ativar para o meu restaurante agora? Olha que legal, tem 20 opções de promoção que eu posso escolher e ler cada uma e ver a descrição de cada uma. Não, esse não é o meu cliente, ele não vai fazer isso. Então, por que eu vou criar 500 opções? Sabe aquele complexo que vem do marketing, design, que fala assim, quanto mais opção a gente tem, o complexo da geleia, não, assim, um lance assim, que você tem 20 opções de geleia, você trava, e você não sabe que geleia escolher. Se você tem 3, é muito mais fácil escolher restaurantes em São Carlos, na mesa da Natal, do que em São Paulo, por exemplo. Espaço aberto, coletivo. Gente, você já é julgado pra caramba no seu ambiente de trabalho. Aqui não há espaço para isso. Aqui a gente vai falar besteira, aqui a gente vai errar, aqui a gente vai pensar e tudo bem. Vamos construir isso juntos. E não é fácil trabalhar com pessoas, não se enganem. Vocês talvez estejam se odiando no final do curso. Talvez não querendo olhar um para a cara do outro, algumas pessoas. E faz parte do rolê, mas isso é a vida. No trabalho a gente tem uma vontade. Então, tenham empatia, se coloquem no lugar do outro e se precisar de ajuda também, a Pera está aqui para ajudar também. Mas isso eu vou escrever. Gente, a primeira aula que eu estou dando depois da tatuagem, tal qual o pezinho da Diana no meu braço, vocês têm que tatuar que não é sobre framework, é sobre vocês pegarem a teoria, mixarem essa teoria, fazer a alquimia dessa teoria para aí sim a gente chegar em algo incrível. O curso, o bootcamp da Terra de 4 anos atrás era muito sobre como a gente conseguia aprender essas teorias. Nessas cadeiras que vocês estão hoje, não basta só conhecer sobre o Discovery, mas como a gente junta
Como que eu faço essa alquimia entre o discovery, eu preciso fazer execução, e eu preciso entregar resultado, e eu preciso normalizar a minha base de dados, que agora é inteligência artificial, eu preciso estar pronto para o consumo da inteligência artificial. Tudo real ao mesmo tempo. Então, é muito menos sobre essas receitas, igual a gente viu do nosso café, e muito mais sobre a nossa realidade. A gente vai falar um pouquinho mais, mas só reforçando, né, nesse final dessa jornada, quais são os materiais que vocês vão entregar? Quais são os materiais que vocês vão construir durante essa nossa jornada? Vocês vão ter o One Pager, que a gente vai conseguir ir colocando as principais informações do projeto para que, se alguém precisar, os mentores que forem ler os projetos de vocês, vocês vão entregar o One Pager para essa pessoa e tem todos os modelos lá na tela, tá? Vocês vão entregar e em uma página a pessoa vai ler assim, tá bom, eu entendi então qual é a realidade daquele grupo. O One Pager, uma página. Só vou reforçar isso, para não esquecer que é uma página, e não 10 páginas. Vocês podem... One de um. O One de um, exato. Uno. Ótimo. Vocês podem ter 500 outros materiais de cérebro, de memória, um doc cheio de ideias, mas vamos criar sempre, ter esse nosso One Pager como guia. Não se esqueçam que é difícil ser simples. E eu recomendo que vocês não façam o One Pager através do ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial, porque é nesse lugar que você assim, tá bom, eu coloquei a palavra simples aqui. É simples o quê? É o simples fazer? É o simples consumir? É o simples entregar? É o simples... O gosto do café precisa ser simples? Ótimo, então temos nosso One Pager. Temos a apresentação do nosso Demo Day. Vocês vão ter um pitch no final dessa nossa jornada, que vocês vão chegar em frente de uma banca, 10 minutinhos, que passarão os 10 minutos mais rápidos da sua história. Vocês vão compilar tudo que vocês, a ponta do iceberg, vão apresentar como foi, qual é o produto, qual é a funcionalidade, qual é o projeto que vocês vão ter. Então, cada grupo de aula que vocês forem tendo, não se enganem. O cronograma foi pensado exatamente para vocês. Vocês têm 3 semanas seguidas de aula, tem um encontro de projeto, de trabalho, e um grupo, ou ao contrário, às vezes, e uma semana que a gente colocou como livre, como work hours. Não se enganem, esse work hours é para vocês conseguirem o máximo possível consolidar o que aprendeu, colocar as principais informações, por exemplo, no projeto, porque daqui a uma semana de novo, vocês vão ter outra matéria, com outro conteúdo, com outras provocações. Então, o tempo, ele literalmente, você vai construindo com o tempo aquele nosso projeto. Por fim, tem vários materiais extras que apoiam essa nossa tangibilização. E no final, vocês vão validar ou invalidar uma hipótese de solução. Cássio, eu tinha uma ideia e eu fui atrás, eu fiz as pesquisas, e invalidamos. Tudo bem. No Zé Delivery, quando eu entrei para ser responsável pela parte de experimentação do Zé, 80% dos testes AB davam como verdadeiro. Ou seja, o grupo teste vencia o grupo controle. Isso é bom? Ou seja, 80% das vezes era validado o que a gente gostaria que fosse validado. Não é bom. Porque talvez a gente estivesse fazendo testes coxinhas, literalmente. Testes para validar aquilo, ou a gente estava enviesando o teste para o teste responder aquilo que a gente queria, porque a gente precisa ser muito bom para 80% das vezes a gente acertar na meta que a gente estava pretendendo de aumento de conversão que seja. Então, lembra sempre disso que sim, existe o caminho da validação, mas existe também o caminho da invalidação. E tudo bem. Quantos milhões de reais a gente teria salvo nas nossas respectivas empresas, trabalhos, contextos, se a gente tivesse recebido um não no começo e não um não no final? Sentido? Perfeito. E aí, gente,
antes da gente entrar no nosso modus operandi, agora que vocês entenderam todo o nosso contexto, vamos dar 10 minutinhos para a gente dar uma respirada. Agora são 8h06. Então acho que eu vou falar só mais 4 minutinhos para a gente dar uns 8h. O que a gente vai fazer agora, pós intervalo de 10 minutos? Nós vamos entender como que o nosso projeto ele foi pensado, quais são as estruturas, qual é o modus operandi do nosso projeto. E ele foi pensado em cima de 3 pilares: o ato 1, ato 2, ato 3, tal qual uma jornada do herói, tal qual um bom filme, que a gente entende o primeiro contexto, depois vai para os desafios e vai para as finalizações. Então a ideia é que a gente tenha uma estrutura, não sobre receita e sim sobre jornada. A gente tem caminhos e expectativas para vocês passarem por eles, para chegarem em um pitch mais completo. E na volta, agora sim, são 8h07. 8h17. A gente volta. Aproveitem para levantar da cadeira, aproveitem para fazer um xixi, tomar água. O banheiro tem aqui do lado, as comidinhas estão livres e a gente volta já já. Não deve ter uma lógica por trás daqueles nossos atos, a lógica por trás daquele processo. Porque se a gente tivesse que fazer toda hora, inventar algo novo, toda hora novo, a gente não estaria onde a gente está, porque o conhecimento ele é acumulativo. A gente aprende qual é a chance de mais dar certo para esse público, mais dar certo para aquele público. Por isso que vamos falar sobre método aqui. Agora, sobre o nosso modus operandi. Então, sim, apesar da nossa área de produto, e aí coloca design, tech, muitas coisas serem interpretativas, quando a gente vai para a teoria, quando a gente vai para o método de um bom discovery, por exemplo, ele é, claro, ele não é subjetivo, existe um começo, meio e fim, porque pessoas fizeram aquilo antes e passaram pelo aquilo antes. Então, o convite que a gente faz para vocês aqui é para aplicar o nosso projeto, pensando na estrutura educacional que foi estipulado, ou seja, os conteúdos que vocês vão aprendendo, somando o que a gente espera e a construção desse projeto, nós temos 3 atos. O primeiro ato, a gente fala muito sobre contexto e oportunidade. Eu falo que eu preciso apresentar e entender o cenário que a gente se encontra. Eu preciso entender os personagens e o enredo que aquele personagem está inserido. Lembra, por exemplo, vou resolver um problema que é problema da sede. Se eu for falar da sede de uma pessoa gordinha sucesso como eu, estou falando de uma água de um filtro, estou falando de uma garrafinha fácil de eu tomar. Se eu estou falando matar a sede do Matheus, o meu head hoje, que é um atleta que está se preparando para o Ironman, que ele corre não sei quantos quilômetros, ele não vai querer tomar água durante essa jornada. Ele vai querer tomar um isotônico, ele vai querer tomar uma bebida de alta performance para se hidratar rápido. Então lembra, o café não é simples, matar sede não é simples, dependendo dos nossos contextos. Por isso que a gente precisa definir o que é o nosso problema e quem vai sentir a dor daquele problema. Nós já falamos sobre isso. De novo, sede. Sede tem... A dor é a mesma. Vontade de beber água, sede, necessidade de beber água. De um lado tem o Cássio, que bebe água para se hidratar, que o médico falou que precisa tomar 2 litros de água por dia. Do outro tem o Matheus, que precisa beber aquela água para se hidratar, para ter alta performance, para não ter cãibra, para conseguir completar aquela prova, por exemplo. E não nos enganemos, a gente não está falando de instituições ONGs ou que a gente vai fazer simplesmente o bem para a comunidade. A gente está falando de entender, nesse contexto, nesse ato 1, qual é o mercado e qual é a relevância daquele meu problema. Alguns anos atrás, eu tinha uma piadinha que era assim: tem uma ideia, vou fazer um produto hiper revolucionário que é cola de dentadura.
Tá bom, você pode se apaixonar pela solução e realmente tem várias pessoas que hoje precisam usar dentadura e precisam usar cola de dentadura. E lá atrás, há uns 10 anos atrás, eu falei assim, mas é um mercado muito nichado. Então, se você for trabalhar com cola de dentadura, hoje, cola de dentadura é tão nichado assim? De acordo com os dados de mercado, cada vez mais a população brasileira está envelhecendo. Se cada vez mais a gente está invertendo a nossa pirâmide, tendo cada vez mais pessoas idosas, mais pessoas acima dos seus 60, cada vez mais pessoas vão usar e vão precisar, sim, da bendita cola de dentadura que antes eu usava. Então, os dados, os fatos mostram que talvez quem esteja preparado para fazer cola de dentadura cada vez será melhor. Faz sentido? Esse é o nosso ato 1. Lembra de um filme, você está entendendo os personagens, você está entendendo o contexto. O Frodo, lá do Senhor dos Anéis, você está entendendo que ele tem um amigo Sam, ele está no condado, ele tem um tio que tem um anel estranho. Você está entendendo. E o ato 1, vocês, tomem muito cuidado, porque ele vai estar longe da data longe do Demo Day, da data de apresentação final, mas talvez ele seja o módulo mais importante. Porque quanto mais eu tiver estrutura e definição no nosso ato 1, no 2, no 3 eu posso pivotar, eu posso mudar, eu posso pensar outra coisa, mas o problema ele está sólido, ele tem dados, ele tem fatos, ele tem relevância, porque toda escolha é uma renúncia, igual a gente estava comentando agora há pouco. Aqui você vai fazer uma escolha sobre um problema, sobre um público, e essa escolha vai guiar todo o resto. Se a gente não faz, se a gente demora para fazer essa escolha, cada vez mais a gente vai ficar voltando toda hora ou demorando para tomar, mais difícil vai ser a gente evoluir e a gente avançar. Então, entendido, feito um bom ato 1, mergulhem, se dediquem para que a gente consiga buscar essas informações que vão te ajudar em todo o processo. Tudo bem, ato 1 aconteceu. Ato 2, a gente vai para ação, a gente vai para aventura, quando o clima do filme começa a ficar mais quente, quando o herói ou a heroína começa a enfrentar os desafios. E para o nosso contexto, os desafios são todos a apresentação desse nosso produto, qual é o modelo de negócio, quais são os seus diferenciais competitivos, quais são os produtos que ele compara, se eu vou usar esse ou se eu vou usar aquele, ou por que eu vou usar o seu produto? Por que eu vou pedir pizza pelo celular, pelo aplicativo, sendo que eu já peço pelo telefone? O que eu ganho em pedir? Olha a jornada que o iFood teve, por exemplo, para criar uma mentalidade que comida a gente não disca mais, a gente não liga mais, a gente pede pelo aplicativo. Em um país tão plural quanto é o Brasil, e a pessoa hoje consegue navegar. Então, como eu consigo realmente enfrentar esses meus desafios? E aí sim, eu falo sobre solução, aí eu falo sobre diferenciais. Vou repetir, eu posso pivotar, eu posso mudar, mas os meus problemas eles estarão sólidos e entendidos. Ok, mas como o meu head sempre me provoca, a gente pode ser considerado ótimas pessoas de planejamento. Parabéns, Cássio, o seu método de produto é incrível. Você realmente entende o passo a... Mas você entrega? Você gera o resultado? Então, o ato 3 é aquele clímax, é o desfecho, é o realmente valor entregue ao cliente e à empresa. Travou só para mim, gente? Não, Travou para mim aqui também. também. Também, também. Acho que caíram lá. Caiu. E se foi? Bom, espero que a conta do Itaú não tenha caído, né? Só a transmissão de lá. Só a internet. Boa. Eu tava tão boa. A internet de lá às vezes é ruim, gente. Mandar uma mensagem pro Tera aqui.
Manda no grupo do WhatsApp. Também. Parou. Mesmo. Pensei que ia voltar rápido, caiu mesmo. Bom, bora lá, Ju, falar sobre café, vai. Vamos ver se você convence a gente a largar a máquina. Café gourmet. Já convenci, mano. Só o fato deles não terem feito café, a gente já ganhou. Imagina a Ju no grupo da cápsula, né? Não, aí também é demais, né? Você acredita que foi o nosso grupo que inventou a cápsula? Ô, gente, se a gente for olhar o dia a dia, eu estava comentando com o meu grupo, a gente ia mastigar o grão, porque a gente não tem tempo. Bala de café. Mas ele falou para falar o café perfeito, não a cafeína perfeita. Daí a galera já saiu vendendo, tipo, na questão de agilidade, de ser rápido, enfim, isso não significa perfeição, né? Os viciados em café gourmet, me perdoe, mas eu sou do time da cápsula. Para mim, o café perfeito é o café prático. Botei na cápsula, liguei, não preciso ficar lavando coador, não preciso ficar lavando nada, e para mim tá ótimo. Não, mas ele não é café, então você é viciado na café. Ai, E o que problema é que esse café aí, para a gente poder conseguir custear ele, né, a gente tem que vender um rim. Eu bebo 2 garrafas de café por dia. Meu salário vai todo em café, gente. Melhor mastigar o grão. É mais prático, né? Mas aí você bebe cafeína, Flávia. Gente, se eu não beber um café, eu não faço nada. Não adianta, assim. Se eu não tomar café, minha cabeça dói. Aproveitando, todo mundo assistiu às aulas gravadas, pessoal, para ter 75% de... O Flávio, esse aí você fala baixinho. Isso, pelo amor de Deus, fala Não baixinho. Achei que era lembro só disso, não. eu, achei que era só eu. Que eu abri o meu Então. hoje, eu olhei lá uma caralhada. Gente, Quantos tem que por estar cento? pronta. Quantos por cento? 75 que tem que estar, e a gente por só causa do tem até dia MEC. 1º do 9, tá? É pouco Só tempo. que aí, deixa eu contar pra vocês uma coisa. Eu fiz um teste, obviamente, gente, isso aqui eu tô contando uma experiência, tá? Não me julguem. Eu fiz Tá um teste gravando. aqui. Eu Ih, fiz tá um sendo teste gravado, aqui. Flávio. Eu fiz um teste aqui só para ir passando para eu ver se o algoritmo, né, tinha uma trava para falar Você é assim, não, inteligente. você não Não, tem ficou o não. tempo que precisava. Gente, se você colocar no início e pôr no fim, colocar concluir, dá tudo 100%. Eu falei, bom, na atual Essa parte, ó, conjuntura. essa parte, quem for editar, corta aqui, gente. Corta. É, Imaginando a Carol ouvindo o vídeo honestamente, agora. Não, mas é o que eu tô falando, é honestamente, eu porque a gente cheguei no 80. tem que ter tempo. Eu tinha conseguido assistir 50. Aí eu fiz só um teste desse aí para eu poder ver. Falei, bom, daria, mas o compromisso nosso com o estudo é o nosso compromisso, né? De assistir. Flávia E umas tá. coisas, Eu e tinha umas feito coisas minhas. certificação. A minha Eu também. Aí tinha um tanto de coisa pronta. já validou a Já certificação validou do de Tera. líderes e as outras já tinha validado tudo. Então já veio 100% a aula pronta para mim. Gente, só É. para Maravilhoso. os números Pra quem não. 70%? 75. 5, é Eu tô com 75. Tem os 29. opcionais ainda, hein? Tá Além bem, desses, amigo. você deixar o 100, tem mais Nossa, achei que eu lá. tava ruim, tô com 60. E todo mundo já mandou a documentação para Sírio, gente, porque eu entreguei para Jesus, não mandei até hoje. Já Não, mandei. meu tá ok. Já mandei, né? Ai, tá Eu mandei, faltando tô com uma 2 que eu vou pendências, mas empurrar mandei. enquanto der. Ai, gente, Eu eu acho tô me que Tá me sentindo liberaram deprimando até. agora. Acho que liberaram até a extensão já. Tem uma extensão lá que a gente Isso, vai tem. fazer, né? Acho que já liberaram também. A Já internacional já. liberaram. Sim, Tem mais umas 355 aulas também lá. É, só mesmo? 18 Então, módulos só. eu abri Oh, aqui, Jesus, tem tem que assistir misericórdia. 10 A aulas extensão vai gravadas. ficar com Deus também, tá? Ó, eu vou acender uma vela no site do Padre Marcelo para todos nós, tá? Por favor, põe Gente, meu só uma nome. dúvida. Falta A só gente tem que assistir 15%. 10 aulas gravadas? É 10 aulas? 75% do módulo. 75%. Então, Ah, cara, é umas depende. horas aí, viu? É Acho que tá. tempo pra caramba, tem aula, tem módulo de 168 minutos, outro de 58, mas eu ganhei uma colher de chá, porque como eu fiz as outras coisas, comecei a fazer as outras coisas da Terra antes, já tinha um monte de conteúdo que eu tinha assistido das aulas do É. Murilo, por exemplo, então ele É. já entendeu de lá e Ah, é atualizou. ganho para você. Por isso Eu que eu abri cheguei no tinha 50. 80% para me garantir. E eu fiz a zero os 80%. Daqui para frente eu não tô com compromisso, não.
Alguém corta, por favor, o videomaker. Acho que Norteca voltou, hein, vai. gente? É Voltou, pior que acho que acho. o pessoal não tá nem no chat da Terra, né? Não sei se Tá vocês. sim, acho que Ah, estão. agora eles já Tem um estão. anfitrião Já que tá. A gente para de aprender, eu paro. Faz sentido? Perfeito. E também não vamos falar com um cliente e falar assim, ai, gente, de acordo com a minha vizinha. Não, não é sobre isso. Sobre o ato 2, análise do nosso mercado. Como esse problema é resolvido hoje? Quais são os concorrentes diretos e indiretos? Lembra do café. Às vezes um concorrente indireto, ele também é tão impactante quanto um direto. Hoje, a Netflix, ela é como qualquer outro streaming, ele compete com qualquer outra coisa que você pode. Parou de novo o áudio, né? Um É, carteado Sheila, do acho que foi de. Netflix Aí tem a voltou. mesma coisa. Isso é a mesma coisa. É o nosso tempo. É o nosso tempo de atenção para com aquilo. Não é à toa que o iFood hoje entrega todas as vezes que você entra no app, você ganha uma. Se você juntar 20 moedinhas, você ganha um cupom de R$5. Porque eles entenderam que ao entrar no aplicativo, você vai ter uma vontadezinha de pedir uma batata, de pedir um negocinho. Então, se eu garanto que essas pessoas entrem todo dia no meu aplicativo, a possibilidade de ter esse pedido adicional é maior. Então, ainda sobre o nosso ato 3, a nossa definição de hipótese. Não se enganem, é complexo fazer hipótese, e a gente vai falar muito sobre isso no curso, que é, ao fazer isso, ao ter tal estímulo, ou ao acontecer algo, eu espero que o cliente reaja dessa maneira, logo eu vou ter, cria-se essa narrativa. Quais hipóteses de proposta e diferencial a gente vai ter? Eu gosto muito dessa pergunta, que a gente esquece Porter, a gente esquece a administração clássica, às vezes. Assim, gente, o quão replicável é isso? Porque se for replicável, amanhã todo mundo vai estar utilizando, fazendo Pix parcelado. Lembra, eu quero ser o melhor cartão de crédito para o meu cliente da adquirência, porque eu já sou o terceiro, quarto adquirente maior do mercado. Sou a terceira maquininha maior do mercado. Se eu fizer um cartão de crédito que atende essas pessoas bem, sucesso, porque só eu posso entregar taxa, desconto na taxa da adquirência, desconto no Pix. É extremamente sustentável esse diferencial. Perfeito? A captura de valor, se é algo que existe ou eu vou ter que explicar. Já indo para o nosso ato 3, como podemos testar as nossas hipóteses sem construir um produto completo? Quais são os métodos de validação mais adequados? A gente vai ver também no curso, mas existem 30, 40, 60 métodos de pesquisa, de validação, de fake door, de fake test, de teste de fumaça, de mágico de ossos, 500 nomes bonitos que a gente poderia falar para validar o interesse daquele nosso cliente. Onde vamos documentar? Por isso que é importante o mapa mental que a gente criou lá no FigJam. Porque hoje eu volto para aquele mapa mental e falo assim, porra, eu tava esquecendo que... E eu tava quase esquecendo uma coisa sobre documentação. Nenhuma aula hoje, nada hoje, ele é cool, ele é legal se não falar de inteligência artificial. Então eu vou falar sobre inteligência artificial com vocês. Nós pegamos... Lembra aquelas várias pesquisas que eu mostrei? Tinha algo em torno de 35 pesquisas. Eu exportei essas pesquisas em PDF, coloquei no Gemini, que é a solução validada, pelo amor de Deus, solução validada pela Estônia. A Estônia falou, Cássio, você pode usar. É de boa, tá? É seguro. Eu peguei essas pesquisas, criei um projeto dentro do Gemini e falei assim, Gemini, eu vou te fazer várias perguntas. Eu quero que você responda só com fonte dessas informações. E eu quero que você me coloque assim, fonte, tal pesquisa, para eu poder conferir depois se realmente o Gemini não deu uma pirada. Então, até hoje, eu converso com o meu Discover. Até hoje, eu fui alimentando esse meu Discover. Assim, hoje eu
uma base de dados bem feito, hoje eu posso assim, gente, quais são os diferenciais mesmo que o cliente busca? Por que ele quer desconto no Pix, na taxa do Pix? Cara, na verdade, o cliente não quer muito desconto na taxa do Pix. Ele já acha que o Pix já é gratuito, porque Pix é gratuito. Então, o Pix na maquininha também vai ser gratuito. Então, toma cuidado, porque 40% construções como essa. E, por fim, a construção da nossa estratégia. Como eu vou declarar a minha proposta de valor? Qual é a estratégia vencedora? Como a gente vai priorizar para ter o nosso máximo impacto? Perguntas, time, e vocês vão ter isso, já tem hoje no material de vocês, que propõem o principal das nossas perguntas, mas a gente não está falando de receita novamente, a gente está falando de jornada. Para o seu contexto, quais perguntas precisam ser completadas? Precisam ser inseridas? Quais perguntas precisam ser retiradas, porque não faz sentido eu perguntar sobre XYZ coisa. Então, a proposta aqui é criar uma árvore com o nosso modelo, com o nosso método de produto, nosso pensamento de produto, e eu posso tirar e incluir coisas que façam sentido mais ou menos para a gente. Belezinha? E dúvidas? É no celular mesmo. Então, não sei. A gente continua. Ok, seguimos. Talvez seja uma pergunta meio clichê, mas qual que foi o seu maior desafio para montar toda essa estratégia para esse produto lá? Considerando que você tinha pouco tempo, você tinha acabado de chegar, possivelmente você tinha um legado ali do que já existia, que você estava pegando. Qual que foi esse contexto? Perfeito. Legado. Tem que headphone aqui, então. Legado, eu não tinha medo, porque o legado fez com que a gente chegasse aqui. Todo mundo queria que desse certo. Uma galera. Desculpa, eu errei. Tinha muita gente que queria que desse errado. Porque há 3 anos estava fazendo coisas que não estavam dando certo, que não estavam entregando, e agora chega uma pessoa de fora do mercado e fala que vai fazer um discovery vencedor. Discovery vencedor, tipo, sabe assim? Então, exato. E aí, então, o primeiro ponto é medo do fracasso gigantesco. Eu chegava pro Mataus, o Mataus chegava e falava, até sexta-feira a gente termina o atum? Eu falei, claro. Claro que terminamos, com certeza. Inclusive, eu nem sei exatamente o prazo de qual foi um dos atos. Então, o medo de não dar certo foi gigantesco. Mas a coisa deu certo, a coisa começou a engrenar quando a gente viu que de novo, é clichê, e eu peço desculpas por isso, mas é confiar no método. Essas perguntas existem por um motivo. E não adianta achar que a gente é mais esperto do que as perguntas. Que se a gente não responder direito aquela pergunta, alguém lá na apresentação final, que a gente vai fazer pro Zimmer, que a gente vai fazer pro board, vai assim, tá, mas você sabia que essas pessoas sabem muito mais do que cartões do que eu. Eu nunca tinha trabalhado com cartão, então eu precisaria ter fonte de tudo. Outra coisa que no começo eu derrapei muito, que era cuidado com perguntas para inteligência artificial, que não é do projeto, é para fora. Às vezes ela tem acesso a informações fechadas que a gente não consegue replicar. Exemplo, qual é a taxa... Aqui eu vou falar uma besteira, tá? Qual é a taxa de mortalidade no Centro-Sul? Ele vai me responder. Porque foi feito um relatório que ele consegue olhar, mas um relatório fechado, que é um relatório pago, e ele vai me dar um link, Cássio, aqui você vai achar o relatório de mortalidade do Centro-Sul. E eu clico no fucking relatório e ele não me abre. Fala que o link não existe. Então, não é replicável. Então, não é processo. Então, não é científico. Eu não consigo replicar. Isso foi muito foda no começo, porque a gente precisava validar muito as nossas fontes. Porque qualquer pessoa pode dizer assim, não acredito. E aí? Cara, eu tenho 30 anos de adquirência, e o que você tá falando tá errado. Falei, beleza. A fonte dessa informação é essa. O cliente... E outra coisa que foi incrível o cliente falou que eu validei com o cliente que, então, lindão, você pode achar o que você quiser.
nos seus 30 anos, mas o meu... Obrigado. Fazendo um gancho nisso, eu acho que até o pessoal eu não sei se foi o Nery que comentou, alguma outra pessoa comentou, né? Que o pessoal do foi falar com o pessoal do Bradesco, né? Que de 30 anos, e perguntar, vocês fazem aí a opinião de vocês baseada em dados, cara? E o cara falou, não, a gente deveria fazer inclusive mais, mas, cara, com 30 anos, a gente vai realmente no feeling e tem dado certo, né? E aí eu queria ouvir de você, nesse seu processo, e o que você mostrou pra gente é ciência. A gente sabe que a ciência funciona. Mas a gente sabe também que tem a misturinha ali, né? O pirim-pim-pim de arte, né? Que é essa parte né, do feeling, né? Da experiência realmente de produto. Como que você misturou isso dentro desse processo completamente científico? Eu vou ser muito sincero, eu não misturei. Eu, Cássio Cusafave, eu não tinha contexto, eu não tinha conhecimento, eu ia pelo processo e mas o que eu fiz, as microvalidações, validações intermediárias com as áreas. Eu chegava pro Gregor, que é o nosso head de risco e de motor de crédito, eu apresentava pro Gregor e eu falava assim, caralho, Cássio, essa ideia do que tem... Eu falei, é? Que legal, velho. Então quer dizer que... E aí ele foi pro feeling. Ele não tinha dado, mas eu tinha dado. Jogou o dado, faz um back ali de feeling da turma dele. Isso, eu consegui misturar. Eu dei um bom cardápio, entende o que eu quero dizer? Eu dei um cardápio que já estava validado. E daí a pessoa olhou dentre as opções já existentes e falou assim, caralho, isso é legal. Mas até hoje, o feeling de certas pessoas não validam coisas. Então, tenho muito medo. Porque eu sempre fui a pessoa de produto generalista. Eu fui de cloud, depois eu fui de delivery, depois eu fui de crédito consignado, hoje eu estou em cartão. Eu não tenho feeling, então eu sempre brinquei que eu nunca fui a pessoa criativa. Eu sempre fui a pessoa que precisava fazer um método para que o método ajudasse. Mas sim, existem pessoas gênios que olham aqui e falam assim, caralho, Cássio, eu conheço a Stone, e isso tem muito ângulo aqui dentro da Stone. Exemplo, lembra que a gente falou dos descontos operacionais lá na taxa de adquirência? A nossa ideia era ir até a onda 3, que a onda 3 é você ativa na adquirência, contrate um cartão. Tudo bem, eu vou ter uma contratação nova de cartão. Essa pessoa, um diretor de vendas virou pra gente e falou assim, caralho, a gente pode fazer a onda 4. Que a onda 4 é eu empodero o meu time de vendas, o meu polo, que eles chamam, eu empodero o meu time de vendas e o time de vendas vai chegar no cliente e eu vou assim, cliente, eu te dou a melhor taxa de adquirência do mercado, com um desconto de 30 bips, de 0,3. Só que você precisa fazer o seguinte, você conta, não é venda casada, se você quiser ter acesso a esse desconto, além da adquirência, ative também o seu cartão de crédito. No primeiro mês, eu te dou esse desconto de 30 bips. Você vai sentir o gostinho do café, o cheiro do café. No segundo mês, você vai querer aquele desconto. Então, você gasta R$2.000 no seu cartão de crédito. Eu não tinha visto isso. Eu não tinha visto que poderia ser um ângulo de ataque, ser um cartão novo com uma maquininha nova. Só que a pessoa viu de um outro ângulo. Por isso que a gente chamava, inclusive, de roadshow. No final, eu e a minha liderança, a gente apresentou o Discover para uma galera lá dentro. Até hoje tem gente que torce para isso, que torce para não dar certo. Mas é a vida. Uhum. Você comentou que demorou 3 semanas, né, para você fazer o entregável ali para apresentar para o board e tudo mais. Acho que você falou das... Não para fazer a apresentação, tá, gente? Tá, mas para dar insumo para apresentação. 2 semanas. Tá. Mas para dar insumo para apresentação, tá bom. Perfeito. Que aí depois de 2 semanas. Você falou que acho que foram 30 e poucas hipóteses, que foram validadas 9, algo assim? Quanto foi? Foi isso, né? E aí, qual foi a divisão do tempo? Porque, beleza, eu entendo que no processo teve os 3 atos. Então, teve o primeiro ato, contexto, colocou todo mundo lá na mesma página e foram aprofundando. E aí, pensando até mesmo, poxa, foram muitas hipóteses. Beleza que vocês chegaram às 9. Exato. E quanto tempo para cada? Como dividir isso nas 3 semanas? Que, beleza, parece muito full time, mas é muito pouco, dado todo o trabalho que foi feito também, enfim. Eu queria saber o resultado depois disso, como está sendo.
Se as 9 hipóteses estão validadas, chata. Tá vendo a minha carequice? Então, não, hipótese nasce como nasce uma criança, porque ela parece que nasce em hipótese. A gente, assim, a hipótese nascia, a gente se dividia para qualificar aquela hipótese, para ver se ela ia para frente ou não, se a gente conseguia. E aí, então, isso entrou no ato 2. No ato 2, a gente precisou fazer as hipóteses. No ato 3, eu validei e eu ordenei aquelas hipóteses. Lembra, eu consegui pegar o cheiro do interesse. Eu estou falando dos descontos na adquirência, não à toa, porque essa foi, tipo, unânime. Foi 85% dos clientes. Eu quero muito isso. Começa ontem isso. Logo, a gente priorizou isso. E está no ar. Inclusive, que teste que dê certo os nossos experimentos. Belezinha? E as 9, teve algum que falhou assim? Pra caralho. Depois mesmo Tem mesmo. vai dar super certo. Eu vou falar uma aqui rápida, que foi uma das mais, que doeu meu coração, que foi mais validada no Discovery, que é... Inclusive, tem uma galera já fazendo isso, que é... Eu vou dar o cartão de crédito, eu vou calcular o limite do cartão de crédito PJ com base na saúde financeira do PF monossócio atrás desse empreendimento. Porque se a empresa falir, ela tem outros CNPJs, o cliente pode fechar, abrir. Mas se eu criar um consenso que, cliente, se você não pagar, eu vou te negativar na pessoa física. E a pessoa física só tem um CPF, então não tem como mudar. Eu não consegui achar um fucking ângulo ainda para... Faz super sentido, eu conto aqui, parece lindo. Mas eu não consegui achar um ângulo que realmente movesse o ponteiro, gerasse resultado. Porque agora, a liderança assim, cara, legal, você abriu, o cara se apresentou em janeiro, fevereiro, mas abril, maio. Em maio, abril, você apresentou lá o negócio. E Show Me The Money? E os resultados que vieram? Não veio resultado disso. E ela tá entre a top 3 de... Puxa, cara. Aí a gente pensou em soluções mínimas. Gastou desenvolvimento, gastou tempo de PM, gastou tempo de design e até hoje a gente não achou. O que você achou? O que você não achou? Eu não consegui mover ponteiro, eu não consegui vender. O cliente não entendeu isso, não concordou e ele não contratou, topo de funil. O cliente não falou assim, eu quero esse cartão, eu quero que a minha pessoa PF seja comprometida para eu ter mais limite. Porque na entrevista a moça falou assim, Cássio, eu dou minhas calcinhas para ter mais crédito. Porque se eu tenho mais limite no cartão, eu consigo comprar mais e consigo vender mais. Mas na hora do vamos ver... Não assume o risco. Aquela pesquisa clássica. Você doaria sangue para pessoas que precisam? Sim. Qual foi a última vez que você doou? Tem 2 meses. Ah, puta. Não era pra você responder isso. A gente não combinou assim. Você doou sangue nos últimos 6 meses? Você acha importante doar sangue para as pessoas? Com certeza. Você doou sangue nos últimos 3 meses? Não. Era isso. Porque a pessoa fala que quer, mas na verdade não quer. E aí, ó, deu errado. Levante a mão a pessoa que doou sangue nos últimos 3 meses. Uma pessoa! Gente, materiais para nos guiarem de apoio que a gente comentou, então. Nós temos algumas relações de sugestão de tema. Vocês têm 6 mentorias pela jornada para ir construindo os cases. Tem perguntas que podem ajudar o pitch. Tem uma apresentação básica, modelo do Demo Day. Tem perguntas frequentes sobre o projeto. Tem one page, tem os critérios específicos que a banca vai te avaliar. Então você sabe as perguntas que a banca vai fazer, porque não é sobre prova, não é sobre gabaritar, e sim sobre a gente
Eu vou fingir que eu vou aqui para ver o horário, que eu não quero. Eu tenho medo do estacionamento. Beleza. Tem guia de perguntas do Demo Day. Tem um link com 50 pits para inspirarem você. Ideia, eu recomendo fortemente que vocês, nos próximos dias, amanhã, acessem o carômetro, já todo mundo. Ótimo. Então, boa. Gente, você vai? Gente, nesses nossos últimos minutinhos, eu recomendo que vocês façam o seguinte: as pessoas do grupo que estiverem aqui, com base em tudo isso que a gente conversou, fez sentido o que vocês falaram? Não fez sentido o que vocês falaram? O que vocês mais se pegaram? Discutam sobre o que a gente falou. Olhem para o ato 1, descrição do projeto, problema, e discutam o que faz sentido no projeto de vocês. Agora são 9h30. A ideia é que a gente está livre, quem precisar ir embora, fique à vontade. Eu vou ficar aqui, a gente vai ficar aqui. Então, eu recomendo fortemente que nos próximos dias, se puder, começando hoje, discutem o nosso pitch, o nosso ato 1. Porque eu quero muito que na primeira mentoria de vocês, e aí é um compromisso que eu peço para vocês usarem bem a mentoria com essas pessoas das quais a gente treinou, vocês precisam ter o ato 1 minimamente desenhado, porque senão a pessoa vai chegar e falar assim: oi, tudo bem? Então a gente tem uma ideia de um app? Lembra que aquelas pessoas lá estão para que a gente faça melhor os nossos projetos. Cada grupo tem vários mentores. A gente vai, se o modelo não mudou, a gente estamos testando vários modelos aqui, porque nós inteiramos. Vários mentores, pensamentos diferentes, por isso é importante por exemplo, o one-pager. E ser um one-pager de verdade, porque não adianta, o mentor não vai ler 10 páginas de coisa. Então, a pessoa lê e já começa a onboardar. A gente tem 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, dependendo dos formatos das nossas mentorias. São quantos mentores por... Está sendo 4? 3? 5? Para essa turma são 4 mentores. E aí cada mentor vai 4 mentores e cada mentor vai mentorar 2 grupos. Cada encontro de mentoria. Vocês vão ter 1 hora completa. Vou falar aqui pro pessoal de Casou também. Em cada encontro de mentoria, vocês vão ter 1 hora completa com um mentor full time. E aí o que a gente faz aqui, metade dos grupos começa sem o mentor, só discutindo com os grupos, e metade começa com os mentores já, e daí depois inverte, e aí todo mundo tem ali 1 horinha completa de mentoria. A gente já tem, né, gente, as mentorias definidas. Acho que a gente acabou confundindo que hoje já ia rolar, por exemplo, a mentoria 1. Temos. Que bom que não rolou, né? Porque a gente tava tudo errado. E a gente vai testar tendo um encontro depois com eles? No meio da jornada? Vocês ganharam mais um, que não tinha antes. Então a gente vai ter no meio da jornada mais um encontro com a gente, não presencial, remoto, para eu olhar os projetos e tudo mais. Então, antes que eu abra... Então, assim, a ideia é que então vocês vão para a discussão, mas antes, até vou mudar um pouquinho, para não ir e voltar, e vocês já estarem livres. O Ministério da Saúde adverte: a simples replicação do módulo não garante sucesso a ninguém e pode causar potencial dependências em receitas e falsos atalhos. Não adianta você pegar o método das perguntas exatas, aplicar e falar que essa é a solução para a empresa A, para a empresa B, ou para o projeto A, ou para o projeto C. A questão é, nós temos jornadas caóticas. Nós temos modos de aprender caótico. Não é linear o nosso aprendizado e o nosso discovery, o projeto não vai ser linear. Então, de acordo com a nossa jornada, com os nossos conhecimentos, eu resgato aqui Joseph Campbell, que foi o criador
criador não, assim, eu brinco que ele compilou, porque as histórias já existiam. Ele olhou várias histórias e falou assim, nossa, as histórias possuem uma estrutura muito parecida. Histórias indígenas com histórias da Grécia passam por 12 processos. E dentre esses 12 processos, o 12º é a jornada do herói transformado. É sobre transformação, como que a gente vai pegar os nossos métodos, pegar o que vocês aprenderam na jornada, fazer a alquimia desses métodos e aplicar no projeto de vocês. Porque no final, eu aposto que vocês vão estar igual o Peter Parker, todo fodido, todo arranhado, todo cagado, mas com uma mochila, com ideias e com contextos muito mais sólidos. Luzinha, estou à disposição. Bora conversar. Uhul. Eu acho que aqui a gente pode sair, né? That's all, folks. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, galera. gente. Tchau. Valeu, gente. Valeu, gente. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Valeu, galera. Boa noite.